O processo de demissão é muito único e mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas crenças e as nossas expectativas de vida. Eu não vou te dizer exatamente como você deve se sentir, mas como especialista em recursos humanos, como liderança e psicóloga de carreira que já mentorou e atendeu dezenas e centenas de profissionais e uma pessoa que também já foi demitida, inclusive já falei sobre isso aqui no canal, eu vou te contar qual seria a minha experiência caso eu tivesse passando por um processo de demissão, caso eu fosse demitida muito em breve. Então, é um vídeo super orgânico, espero que você fique até o final. Vou te contar qual é a primeira coisa que eu faria e provavelmente vou pensar ainda. Se você ficar aqui até o final, talvez eu conte aí a segunda, a terceira coisa que eu faria, considerando uma estratégia que eu acho mais valiosa e é o que eu costumo passar para alguns clientes da minha mentoria de carreira. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que eu faria é meio contraintuitivo, mas funciona super, seria chorar. Calma, não vai embora não, espera aí, é sério, tem um fundamento. Chorar não no sentido de ter o processo orgânico, de, necessariamente derramar as lágrimas, não é isso. Mas eu me permitiria viver um pequeno momento de luto, porque isso é importante. Então eu determinaria ali, provavelmente, as primeiras 24 horas ou 48 horas de reflexão para assentar tudo aquilo que estava acontecendo. Entender como é que foi a minha trajetória, tentar entender se eu cometi algum erro, se foi algo que eu poderia ter mudado, algo que eu poderia ter previsto, ter entendido como que foi esse processo, se tinha algum sinal antes que foi passado e que eu não percebi, ou se eu percebi e ignorei, por que que eu ignorei, como que eu poderia fazer diferente. Então, basicamente, eu utilizaria esse momento para fazer um raio-x mesmo, assim, do passado, dar uma olhada em tudo que aconteceu, tentar realmente tirar os aprendizados, para que eu pudesse efetivamente encerrar esse ciclo depois que eu tivesse esse momento de reflexão. E por que que eu faria isso? E eu tô colocando isso meio que como um cronograma, né? Tipo, tem um momento para sofrer, vamos colocar assim. Pode parecer estranho à primeira vista, mas é muito comum que a gente passe por esse momento de sofrimento quando a gente tá para um processo de luto, de sofrimento. Então, negar isso não vai efetivamente fazer com que esse processo desapareça num piscar de olhos. Muito provavelmente isso vai fazer com que a gente conviva com isso ou não perceba e fique tudo misturado e nos faça tomar decisões que podem ser equivocadas. Então, sabendo que isso é um processo natural e me conhecendo, praticando o autoconhecimento, muito provavelmente eu tiraria esse tempo para refletir mesmo sobre tudo o que aconteceu, para descansar, para colocar a cabeça no lugar. Tentaria, obviamente, equilibrar ali a minha rotina, né, de uma maneira que eu pudesse refletir sobre isso, mas não que eu ficasse os 48 dias aqui em cima da cama, né, só chorando, mas dedicar realmente um tempo para isso. E aí, nesse processo, eu colocaria uma data, um prazo para isso. E é estranho à primeira vista, porque a gente não costuma fazer muito isso, né, muito falado nas redes sociais, né, ter um tempo para você, sofrer, ter um tempo para você ficar feliz, colocar a data, uma coisa que é tão subjetiva, né, como as emoções, parece um negócio meio bizarro, parece até impossível. Mas eu provavelmente colocaria um prazo como esse, 48 horas, né, 2 dias, no máximo, no máximo, no máximo 7 dias para chorar todas as pitangas, se tivesse que ouvir todas as músicas tristes, tivesse que xingar, tivesse que escrever uma carta, tivesse que fazer tudo nesse período. Mas para mim, né, obviamente sem impactar as outras pessoas, sem expor, perdão, a empresa, sem expor os colegas, porque não é o meu estilo de funcionamento, não é o jeito que eu costumo trabalhar, então é isso que eu faria, já te respondendo aí ao que eu coloquei na proposta do vídeo, a primeira coisa que eu faria é isso. Agora, superada essa fase do luto, a segunda coisa que eu faria, e eu já tô te entregando aqui de bônus, eu acho que isso daí, né, na minha opinião, já vale o like, inscrição no canal se você gosta de conteúdo para pessoas ambiciosas que querem crescer na carreira, já sabem que você pode assistir outros vídeos aqui do canal, permanecer aqui conosco, né? Mas o segundo passo que eu faria seria retomar a minha trajetória profissional e pensar no meu currículo. Aqui nesse canal tem uma playlist inteira, gente, não é só um vídeo não, tá? Vou falar para vocês. Tem uma playlist inteira com as principais dúvidas falando sobre currículo, para que você possa acessar no momento de necessidade ou no momento de curiosidade, tá? Então é bem importante você ficar ligado aqui, vai aparecer um card em algum lugar para você conhecer essa playlist, já deixa salva aí para quando você precisar.
Então eu tentaria resgatar o meu último currículo, rever para ver se ele está funcional, se não está, se está interessante, se não está, tirar as principais dúvidas, para que nesse processo eu também pudesse ressignificar as coisas que eu passei e comparar com o que está acontecendo no mercado. Se você não tem um currículo, ou se você está com muita dúvida se o currículo que você tem é atraente, não é atraente, ou se suas dúvidas superam o conteúdo que está gratuito e disponibilizado aqui na playlist, aqui embaixo na descrição você vai achar informações sobre o currículo irresistível. Isso vai te acelerar em muito, vai te economizar muitos dias para esse processo de busca de recolocação. Então você pode acessar lá, conhecer um pouco da estrutura do currículo irresistível e colocar na sua rotina aí que pode funcionar bastante. E por que dedicar um tempo para essa reflexão, introspecção e até análise mesmo de si, do todo, do como que você está no mundo é tão importante? Porque eu trabalho com RH, gente, já tem alguns anos. E eu já tive a oportunidade de conversar com gente, assim, do estagiário ao diretor, ao gerente, de diferentes lugares do Brasil, de diferentes áreas. E é meio que unânime. Quando você não consegue ressignificar as suas histórias de sofrimento, seu passado, o risco de você se colocar em situações que você pode sofrer novamente, ele é mais alto. E o risco de você também estar sempre voltando nesse passado que te causa sofrimento é muito grande. Talvez você já tenha passado por isso, ou você talvez conheça uma pessoa que já passou por isso, que é aquela pessoa que tá sempre falando sobre uma experiência ruim que ela teve no trabalho. Ah, porque eu tive um chefe que falava isso, isso e isso. E aí, toda vez que alguém fala tal palavra, eu me sinto mal. A pessoa fica realmente traumatizada. Então, ter esse momento para refletir, para se curar, né, para se reenergizar, cuidar de si, cuidar da saúde mental como um todo, é muito importante para que você esteja realmente pronto para o próximo desafio. E esse tipo de energia, né, calma, não é um negócio místico não, mas esse tipo de vibe mesmo, ela é transmitida numa entrevista, num processo seletivo, né, então por isso que é muito importante você se cuidar, cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua saúde mental para que você possa estar pronta para um novo desafio. Então, são as 2 coisas mais importantes que eu faria caso eu fosse demitida por agora, né, então são as 2 primeiras coisas que eu faria. Lógico, essas 2 coisas não são suficientes para garantir uma recolocação, mas eu te diria que, assim, dá um super boost nesse processo, já são passos que muitas pessoas pecam bastante, erram bastante, então por isso que eu recomendo que você coloque isso em prática e depois você me conta aqui embaixo nos comentários como é que foi para você, o que que você achou dessas estratégias, se você já passou por um processo de demissão, como foi para você passar por esse processo? O que que você aprendeu? O que que não aprendeu? Eu sempre costumo pensar, e eu gosto, né, de compartilhar isso aqui também, que os comentários não são apenas para mim, são para que a gente possa inspirar outras pessoas que às vezes estão em outro estágio de desenvolvimento e de maturidade, porque um comentário aqui no YouTube fica praticamente eternizado, né? A gente ajuda outras pessoas mais júniores, ajuda outras gerações a lidar melhor com o mundo do trabalho. Então, deixa aqui embaixo a sua história para que a gente possa conhecer e continua comigo nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela que vai ser muito importante para você.